minha gente, então, a proposta que eu fiz, acho que eu vou terminar agora, mostrar uma escatologia vitoriosa baseada em Mateus capítulo 24, conforme eu prometi no início. E nós baseamos as 3 perguntas que fizeram a Jesus quando estava lá no templo, lá em Jerusalém, e Jesus fala que das coisas terríveis que iriam acontecer naquela geração, né? E aí são feitas 3 perguntas em Mateus capítulo 24, que diz assim: tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Primeira pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta. E terceira: e do fim dos tempos? Agora então eu vou terminar a última pergunta, que é o fim dos tempos. Pessoal, teve gente que comentou meu vídeo, ótimo. Tem gente que pôs o dislike no meu vídeo. Quando a pessoa põe dislike, pode ser porque não gosta de mim, não gosta da minha barba, gosta do outro óculos que eu estava lá dentro de casa e a luz refletiu no óculos, ou pode ser que não gosta do que eu estou falando, não concorda. Tudo bem, você não é pior do que eu, ou melhor também, claro, né? Mas segue-se a vida, a gente tem de andar em cima daquilo que a gente crê. Eu tenho 60, vou fazer 62 anos. Eu me lembro quando era jovem, 17, 18 anos, eu discutia com amigos, até dentro do campo de futebol, sobre os fatos bíblicos, né? Interessante como aquilo que eu cria aconteceu na minha vida de maneira maravilhosa. E aquelas pessoas tinham tudo para dar certo, eles não criam assim, eles achavam que a gente ia passar tribulação, angústia e tal, e eles vivem essa vida, impressionante. Então a gente vive pelaquilo que a gente fala e aquilo que a gente crê. E a gente crê naquilo que a gente teve conhecimento, os livros que passaram, as pessoas que passaram para a nossa vida. É isso que a gente vai fazer, o conjunto das coisas que a gente crê, e nós vamos viver a nossa vida maravilhosa. Bom, tá vendo que eu tô filmando hoje aqui no verde, na chuva, né? Tá acabando a chuva. Nós estávamos mais de 105 dias em Brasília sem uma gota de chuva. E caiu a primeira chuva, sinal de bênção. Falei, não, vou filmar aqui, né? Vou gravar aqui com a chuva atrás, passarinho cantando, sabiá, maravilha. Glória a Deus, né? Então, gente, respondendo à última pergunta, quando acontecerá o fim dos tempos? E aí, conforme eu falei, só repetindo, nós estamos terminando, que a primeira pergunta responde do versículo 4 até o 28. A segunda pergunta ele respondeu do versículo 29 até o 35. E a terceira pergunta ele vai responder a partir do verso 36. E vai até o capítulo 25 todinho, versículo 46. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos responder para a gente ganhar tempo aqui e vai ser só bênção. A pergunta é: e quanto ao fim dos tempos? O versículo 35 fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a partir daqui começa aquela questão que eu falei bastante: não passará essa geração. Aqui já interrompe, já não está falando dos sinais, dos fatos que aconteceria, que seria a derrubada de Jerusalém, do templo, todas aquelas coisas que nós vimos. Então tudo aquilo termina ali até o versículo 34, né? Então o versículo 34, só para... eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Daqui para trás, do que nós passamos, a derrubada, fome, perseguição, tribulação, todas essas coisas já aconteceram ali, né? Agora nós vemos, a partir do versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Aí entra o versículo 36. Quanto a esse dia do fim dos tempos, do fim do mundo, que ele está falando, ninguém sabe a horário. E a partir daí, desse momento, ele começa a falar. Aquilo lá ele sabia, não passaria geração. Agora não. Nem o próprio filho sabia. Nem os anjos sabem. Só o Pai está reservado a saber essa data. Esses acontecimentos vindouros no futuro, que agora sim. Alguém falou assim: passou, mas então Jesus não vai voltar? Eu falei: mas quando que eu falei isso? Pelo contrário, Jesus vai voltar. Estamos orando pela volta dele. Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Então, o versículo 36 começa todo o contexto da segunda pergunta. Mas a respeito daquele dia, quando será o fim do mundo? A hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Então, a grande
maravilha desse texto aqui, que é para nossas vidas, é que Jesus começa agora a falar um bocado de parábola, uma em cima da outra, vai até o capítulo final do capítulo 24, e entra no capítulo 25, todas falando o mesmo sentido. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe a hora. Então, no versículo 37 ao 39, ele compara a volta dele, o final dos tempos, como nos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se de casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então está falando sobre a volta de Jesus, é um acontecimento vindouro, lá no futuro, agora está no futuro. E esse acontecimento, por isso que a nossa visão é preterícia parcial. Muita coisa está no passado, já aconteceu, outras não. Por isso que ela é parcial. Aqui está no futuro. Então aqui está falando que a vinda do Filho do Homem. Então isso vai acontecer. E a primeira comparação que fala é sobre os dias de Noé. Todo mundo está fazendo as coisas normais. Não tem nada de errado fazer as coisas normais. O que tem de errado é você esquecer dos valores de Deus, esquecer da comunhão com o Senhor, esquecer da sua relação com Deus. Aí que está o erro. Jesus vai voltar. Ele vai voltar, um vai estar dirigindo o carro. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Um vai estar trabalhando, batendo ponto, fazendo a coisa normal. Então, isso vai acontecer. Não vai ter sinal mais sobre a vida de Jesus. Não haverá sinal. Os sinais já passaram, ok? Aí no versículo 40, 42, fala assim: como 2 homens em um campo estarão trabalhando. 2 estarão num campo, um será tomado e deixado o outro. 2 pessoas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. A ênfase aqui do texto é o dia do juízo virá repentinamente. E nós não sabemos quando ele vai acontecer, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Aí veja bem, no versículo 43 a 44, ele compara a volta de Jesus, o dia do juízo, como um ladrão na noite. Se você soubesse, ia ficar vigiando, mas ninguém sabe quando ele vem. Novamente, veja que vai dando várias parábolas, todas com uma só ênfase. Ninguém sabe aquele dia. No versículo 45 ao 51, fala de um senhor que retorna e vê os funcionários. Mas a gente pensou que você ia demorar demais, por isso que a gente esqueceu. E Jesus fala: olha, acautelai-vos, né? Como aquele senhor que voltou para tomar satisfação dos seus trabalhadores, o Senhor também vai voltar, né? Depois, aí entramos no capítulo 25, aqui termina o capítulo 24, entramos no capítulo 25, como é que começa o capítulo 25? A parábola das 10 virgens, né? As virgens 5 prudentes, as outras não. O que aconteceu? Aqui a nossa ênfase não é nem as que estavam prudentes ou não, mas sem elas perceberem, chegou o noivo, novamente pegou despercebido. Depois, do versículo 14 ao 30, fala sobre os servos e os talentos. Também mesma coisa. O Senhor voltou, exigiu uma prestação de contas. Depois, nós vemos no versículo 31 até o 36. Fala sobre o grande dia do juízo. É o que Jesus vem falando lá no Mateus 24. Já passamos para o capítulo 25. Os textos vai falando de várias parábolas. São 6 parábolas que Jesus conta. Todas as 6 com a ênfase só. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Portanto, todas foram cobradas, foi acertado. O que eles fizeram de errado ou certo, foi feito um acerto. Todas elas, né? E alguns estão despercebidos, outros não. E aí, cada um teve que pagar conforme aquilo que fez e aquilo que esperava, né? A parábola das virgens é exatamente isso. As que não estavam prontas, elas sofreram aquilo. Então, a ênfase é: vamos estar prontos, preparados para servir o Senhor todos os dias. Vamos continuar a nossa vida. Vamos continuar a nossa vida cantando, adorando, indo para a igreja, indo trabalhar, dirigindo, passando férias. Não importa. Desde que seja servindo ao Senhor. Amando o integrado da igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus vai voltar para a igreja. Não existe cristianismo, na minha concepção, fora da igreja, porque na igreja você exerce os dons, os talentos que Deus te deu. Se você vai ver sozinho, como é que você vai ver? Deus te deu os dons para fazer o quê? Então, a igreja é o lugar certo. Mas se vocês me permitem, eu vou ler esse texto aqui, é um pouquinho longo. Quando vier o Filho do Homem, estou lendo a partir do versículo 31 de Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as cabritas das ovelhas.
e procurar as ovelhas à sua direita, mas as cabritas à esquerda. Vão separar. Então, o rei vai dizer às que são à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entre na posse do reino. Então o rei dirá também aos que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus está falando todas essas coisas do rei, da volta do rei, mas lembrando que todos nós prestaremos conta, mas ninguém sabe a volta. Então, gente, com isto, eu me dou por satisfeito em concluir Mateus capítulo 24. Eu concluo Mateus 24, né, trazendo muitas coisas, acredito, sejam novas, ideias novas para você. Não se preocupe, tá bom? As ideias para ser nova para você, porque ultimamente, grande parte dos pastores, dos livros, falam muito de as coisas vão deixar para trás, e o anticristo e tal. Muita gente fala sobre essas coisas, e nós vimos que tudo isso já passou, né? Essa tribulação e tudo mais. É coisa nova, mas não é nova na história da igreja. Centenas de anos atrás já se falava nessa escatologia preterista, das coisas que aconteceram. Você vai ver John Wesley, Jonathan Edwards, você vai ver Spurgeon, Moody, todas as pessoas falaram sobre isso, né? Essa visão que nós estamos falando com vocês. Então, a volta de Jesus, ou o fim dos tempos, como fala aqui, certamente irá acontecer, mas não haverá mais sinais sobre esse assunto, ok? O que você tem que fazer? Não é ficar preocupado com o sinal, é preocupar em servir o Senhor, ganhar vidas, ser uma testemunha viva do Evangelho. Então, queridos, não haverá mais sinais. As 6 parábolas, elas não falam mais de sinais, mas falando, vai ser assim, vai todas elas, não tem sinal. Está trabalhando, chegou. Será tomado um. Está andando no carro, chegou. Pronto, é isso, a volta de Jesus. Então não tem mais sinal. Os sinais já são passados, ok? Jesus nem uma mente humana não poderia imaginar o que Jesus falou. E ele falou e todas as coisas aconteceram de forma tremenda e poderosa, né? Não é verdade? Então todas as coisas passaram, exceto a volta de Jesus, que vai acontecer no momento futuro. Esse momento futuro eu não sei, nem Jesus sabe. Esse momento futuro pode ser essa noite, esse momento futuro pode ser o final do ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 30 anos. Eu estou falando de um momento no futuro, que a vinda de Jesus vai acontecer. E a vida estará normal quando Jesus voltar. Normal. Não estará trabalhando, não estará no campo. Veja bem, normal, nada de anormal. Nada de gente descendo em tobogã de Gillette, pelo anticristo, nada dessas coisas. Normal. Então, Jesus vai voltar e aparecerá no céu, sem sinal, sem aviso, porque todos os avisos já foram dados. Ok, pessoal? Gente, que Deus abençoe você. Obrigado por essa companhia, Mateus capítulo 24. Foi um momento maravilhoso. Algumas pessoas estão procurando o livro, né, Escatologia Vitoriosa. Eu vou colocar mais uma vez a foto dele aqui. Vou colocar o endereço da editora. Sugiro que você compre. Editora Chara, aqui de Brasília, do meu amigo JB Carvalho. E eu comprei 10 exemplares desse livro. Distribuí para alguns pastores e pessoas amigas, né? Porque eu achei ele muito importante. E detalhe, eu só falei de Mateus 24. Mateus 24 eu acho que é o primeiro capítulo do livro. Depois ele vai falando sobre Daniel, Apocalipse, vai falando sobre o anticristo. Por que o anticristo? Talvez eu responda isso para vocês, né? Por que o anticristo é 666? O que queria dizer? Naquela época também já passou, né? Nero certamente tem todas as características do anticristo, de perseguição da igreja, uma maldade impressionante, né? Então, todas as coisas são passadas. Então, a gente tem que viver hoje o melhor de Deus nas nossas vidas. Porque termino esse meu vídeo e essas aulas que nós vemos falando, a igreja, ela é triunfante, ela é vencedora e a igreja é relevante. Então, vamos viver o melhor do Senhor nessa terra, que vale a pena servir o Senhor, estar firmes até a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, eu estarei em algum lugar, se eu estiver vivo. Se eu estiver vivo, eu posso estar... Em Brasília não tem isso não, viu, gente? Mas estou falando, é um exemplo. Eu posso estar na praia e Jesus voltar. Glória a Deus. Eu posso estar almoçando com a minha família e Jesus voltar. Glória a Deus. Eu posso estar dirigindo meu carro e Jesus voltar. Glória a Deus. Eu posso estar pregando a igreja e Jesus voltar. Glória a Deus. Eu posso estar dormindo e Jesus voltar. Eu posso estar trabalhando, fazendo qualquer coisa e Jesus voltar. Então o importante é você estar firme. Os sinais já passaram. Tá bom, querido? Um beijão no coração. Deus abençoe.
Se você gostou, dê um like aí. Se não gostou, não posso fazer nada, querido. Vai seguir seu caminho, vai ler a palavra de Deus, que Deus tem muita coisa linda para a nossa vida, para mim e para você, tá bom, querido? Grande abraço, Deus abençoe e fique com o Senhor. Deus abençoe. All right.